Os futuros distópicos são um dos subgêneros mais populares da ficção científica, com algumas das melhores e mais famosas histórias sendo contadas em futuros arrasados e terras desoladas, muitas vezes usadas para explorar as falhas e as preocupações do nosso presente. Mas nenhuma franquia pós-apocalíptica tem mais adrenalina correndo pelos pistões de um V8 que Mad Max. A história do guerreiro da estrada, fazendo de tudo para sobreviver em um mundo desolado, onde apenas os mais fortes sobrevivem e os mais rápidos possuem alguma chance, é uma das mais influentes na ficção científica e uma das mais icônicas. Mad Max uniu o car exploitation dos filmes como Bullitt e Corrida contra o Destino com ideias e cenários de herança nuclear, o menino e seu cachorro e a mais cruel batalha, e criou o que é, para mim, a mais única história sobre o fim do mundo. Mas enquanto muitos lembram do clássico que influenciou toda uma década, A Caçada Continua, ou então A Cúpula do Trovão e o seu inesquecível refrão cantado por Tina Turner, ou até mesmo o estrondoso A Estrada da Fúria, muitos se esquecem de como tudo começou em 79. Mad Max é um filme que parece fora de sua franquia, sem a identidade, o visual tão característico que as sequências adotariam. Muitos até dizem que a continuação é infinitamente superior ao original. No entanto, eu acredito que Mad Max é o mais interessante, tematicamente, dos 4 filmes na franquia. Mesmo sem os recursos, o orçamento ou o visual, ele é um dos que traz a mais única visão de uma distopia. Com isso, boas-vindas ao Central Pandora, eu sou o Matheus e hoje vamos explorar o começo do mais australiano dos apocalipses. Mad Max é um dos meus filmes favoritos, talvez seja o meu favorito de toda a franquia. Sim, o Mad Max 1. Enquanto ele não tem os elementos que tornaram os filmes tão famosos, eu acho que ele traz algumas das mais interessantes indagações sobre as distopias. À primeira vista, Mad Max é uma história de vingança com ares futuristas, explorando o colapso iminente da humanidade. Mas e se por baixo da superfície eu dissesse que Mad Max é uma das mais inteligentes análises sobre uma distopia, sobre como seria os últimos dias do mundo como conhecemos, com um dos mais interessantes estudos sobre como nós lidamos com a distopia, com a possibilidade do fim do mundo. Mad Max é um filme praticamente único, até mesmo dentro do seu próprio universo. Antes de mais nada, precisamos voltar para o começo de tudo, lá para a década de 70, com Mad Max. Juiz Dredd. Poucos mencionam a influência de Dredd em Mad Max. Um mundo em colapso, gangues violentas, uma força policial especial com roupas pretas e grandes distintivos no peito para lidar com todas essas gangues, homens e mulheres do Departamento de Justiça. Pois é, mas não é apenas Dredd que influenciou George Miller. Mad Max foi a junção de muitas ideias, do que Miller viveu pessoalmente enquanto trabalhou de médico na área de emergência, os acidentes que ele testemunhou quando criança, quando crescia em Queensland, e Stone. Stone? Sim, um filme bem desconhecido no resto do mundo, mas que ficou bem famoso na Austrália. Stone, de 1974, conta a história de uma gangue de motociclistas violentos que está sendo caçada por inimigos perigosos. Só de ver as cenas desse filme, é possível ver como ele influenciou diretamente o primeiro Mad Max. Até mesmo Toe Cutter está nos dois filmes. Inspirado por todas essas referências, Miller criou uma história de decadência social, luto e vingança, com conceitos visuais que emprestam até mesmo dos filmes mudos, principalmente tentando replicar a energia dos filmes de Buster Keaton. E ele colocou tudo isso em um futuro, afinal, ele acreditou que pareceria muito mais verídico, as pessoas acreditariam mais nessa história e em tanta violência se ele se passasse levemente no futuro. E assim ganhamos o daqui a alguns anos, sem data específica, o que ajuda Mad Max a ser sempre atual. Outra força principal por trás da ideia do roteiro e que foi carregada por toda a franquia é a percepção do roteirista James McCausland, que foi muito inspirado pela crise do petróleo de 73, o como isso afetou a economia e principalmente como a falta de gasolina afetou as pessoas, com algumas tomando medidas drásticas na Austrália pelo seu direito de encher o tanque. Para mim, o que inicialmente diferencia Mad Max de outros filmes distópicos é o seu visual, a sua construção de mundo, e pelo fato de A Caçada Continua ter inspirado quase todas as outras distopias que vimos nos anos 80, Mad Max 1, que outrora era o mais sem graça entre as suas contrapartes, hoje é o que tem o cenário mais diferenciado para uma distopia. Filmes desse subgênero tendem a nos mostrar sociedades já distópicas, já além do ponto de não retorno. Mesmo quando a sociedade é avançada, o apocalipse já foi declarado e estão lidando apenas com o que sobrou. Geralmente, as distopias lidam muito com o pós-apocalipse. Mad Max tem uma visão muito única porque ele explora o pré-apocalipse, o mundo que não está realmente
exatamente no seu fim, apenas no limiar de uma distopia, entre a sanidade e a insanidade, entre o comum e o caos total. Isso acontece por causa, principalmente, da falta de dinheiro da produção, que não tinha como esconder os elementos das sociedades nas gravações, ou então ir pro meio do deserto. O jeito era gravar onde dava, mas eles fizeram isso de uma forma que fez com que o problema se tornasse uma escolha artística quase única, dando um ar verdadeiramente fascinante para o primeiro filme. Vemos uma sociedade que ainda não foi completamente destruída e tomada pela anarquia, mas que está quase nesse ponto. Um mundo que ainda está tentando manter o seu senso de normalidade, com as estruturas que já conhecemos, incluindo a Main Force Patrol, pilotos de perseguição que combatem as gangues nas estradas, e que mesmo claramente sem os fundos necessários, tentam manter o pouco de ordem que ainda sobrou. Mad Max é tão incrível justamente por causa desse elemento. Estamos vendo os últimos dias sãos do futuro, não uma humanidade que já caiu, mas uma que está se segurando pelos dedos em um precipício. Temos personagens como Fifi, o chefe de polícia, que acredita que o mundo precisa de seus heróis, modelos que podem fazer com que as pessoas voltem a acreditar na ordem. They say people don't believe in heroes anymore. Well, damn them! You and me, Max. We're gonna give them back to heroes. E temos o total oposto, Toe Cutter, que já se entregou à anarquia completa e a lei do mais forte sobrevive, força pela violência. Mas isso, apesar de fascinante, ainda é uma camada inicial. O que realmente estamos vendo aqui não é uma sociedade que está se segurando na beira do precipício, lutando para não cair, mas sim lutando contra a vontade de se jogar. Eu acredito que, diferente de outros filmes, Mad Max não é sobre um fim do mundo que está chegando e temos que evitá-lo, mas ele é sobre como desejamos que ele chegue. Por exemplo, por que Max saiu da Main Force Patrol? Alguns podem dizer que é por causa da sua mulher e filho, outros podem se lembrar que é porque ele ficou abalado com a morte de Ganso. Mas a verdade é que ele saiu porque ele estava começando a gostar do caos, da ideia do fim do mundo. Que aos poucos ele não sentia mais a diferença entre ele e as gangues na estrada. Look, any longer out on that road and I'm one of them, you know? A terminal crazy. Only I got a bronze badge to say I'm one of the good guys. Mad Max é um excelente estudo sobre a nossa sociedade e a natureza humana. É um filme que diz que estamos sempre caminhando para o caos e que nossos esforços são para tentar encontrar maneiras de nos afastar do inevitável colapso. Sabe, quando você encara o abismo, ele o encara de volta, e a nossa sociedade tem encarado ele por alguns séculos. Acho um elemento intrigante do primeiro filme, e que não vemos muito em histórias similares, a forma que ele lida com a noção de uma distopia, sobre como encararíamos esse momento. Diferente de uma sociedade arrependida de onde chegou, diferente da tentativa de mudar tudo, com personagens que recebem o fim do mundo de braços abertos, e alguns, principalmente o protagonista, que mesmo relutante, está sendo seduzido pelo caos. Ele faz isso fugindo da tradicional distopia miserável que era bem comum nos anos 70, onde não existia sombra de dúvida de que era algo a ser evitado completamente, uma vida de pura agonia. Mad Max também tem um futuro que provavelmente ninguém iria gostar de viver, obviamente, mas ao unir isso com a adrenalina e até mesmo o glamour dos car exploitation e o fascínio que muitos têm por veículos e velocidade, nos é apresentado um mundo louco, mas que é fácil entender porque muitos seriam seduzidos por ele. Até mesmo você pode ter assistido algum filme do Mad Max e pensado, talvez seria bem legal estar correndo com esses carros. É como imaginar poder vivenciar um mundo onde não há mais contas, preocupações com o trabalho, mas apenas o ser humano em sua sobrevivência pura. Já parou para pensar que é exatamente por isso que histórias de zumbis são tão populares? Elas atuam justamente nesse desejo íntimo que Mad Max explora. E estamos falando exclusivamente do aspecto maneiro desse futuro, mas a narrativa vai além e usa esse mesmo argumento para falar sobre a civilidade e moral, em um momento essencial para a trama, que é a prisão de Johnny o garotão. Ao tentar manter a civilidade do mundo, a justiça desse futuro carregou também as falhas do sistema judicial, que apesar de serem falhas, fazem parte do processo civil e de direito. Sabemos que Johnny não pode voltar à rua. Sabemos que a justiça tarda e falha quando o poder, influência e dinheiro estão envolvidos. Jesus Christ, you're not gonna let him walk out the door, Fifi. That's exactly what you're going to do. Ganso não está errado em querer passar por cima do processo judicial e evitar que o garotão voltasse para a estrada para fazer novas vítimas, principalmente após o crime hediondo e imperdoável que cometeu. Mas ele deveria fazer isso? We know who you are, Bronze. We'll see you on the road, Skag. We'll see
see you on the road like we saw the Night Rider. Às vezes parece que a solução mais fácil é realmente se soltar do precipício e resolver tudo de forma simples, fria e brutal. Mas até onde isso pode nos levar? Podemos dar o pontapé inicial, mesmo que pareça sensato para um determinado caso? Isso não nos colocaria no mesmo nível das gangues na estrada? Após cruzar essa linha, não estaríamos mais no limiar da distopia, e sim, oficialmente no fim do mundo. Em uma civilização que parece tão próxima do fim, onde todos estão segurando os outros pela garganta, Mad Max questiona se conseguimos resistir à selvageria, mesmo que ela pareça maneira, mesmo que às vezes ela pareça correta. Você faria diferente? Eu faria diferente? O interessante é que ele não dá uma resposta para o que é certo ou errado. Ele não segura sua mão e dá um sermão para o público. Ele apenas explora essa parte de uma distopia de forma genial e deixa que você reflita sobre as suas conclusões. Max tenta escapar da sedução ao caos ao se conectar mais com a sua família, com a estrutura básica de sanidade de qualquer ser humano. Mas como nada funciona para ele, a gangue de Toe Cutter acaba cruzando seu caminho e tirando tudo que ele tinha. A partir daqui, quase no final, Mad Max passa a ser o filme de vingança. Honestamente, ele nem tem tanta ação assim. Ele só é muito lembrado porque a pouca ação é de tirar o fôlego. O lance é que muitos brincam que Mad Max nem estava tão mad assim no filme. Mas o negócio é que a alegoria da loucura vem desde o começo. Um homem que luta contra a loucura que aos poucos o consome. A loucura que consome as estradas e consome todo esse mundo. Apesar de carregar o nome do protagonista, todo o mundo é louco. E estamos observando as últimas tentativas, inúteis, de manter a sanidade à beira do precipício. Com isso, Mad Max é um dos poucos filmes que mostra o começo do fim do mundo, mas de uma forma pessimista, porque até mesmo seus grandes heróis não estão longe de se entregar ao caos que permeia a sociedade. Ou seja, ele questiona, é possível enfrentar o fim do mundo? Quando finalmente estivermos chegando no final, será que vamos resistir e tentar manter a ordem, ou vamos nos entregar? É da nossa natureza ser um pouco mad? Mad Max é brutal, visceral e provocante, e mesmo em alguns momentos sendo um pouco amador, ele é um dos mais importantes filmes do cinema independente e australiano. É sim um filme simples de vingança com alguns elementos de pós-apocalipse que ajudam ele a entrar na ficção científica. Mas é possível ver como ele é mais profundo do que parece, como ele tem bastante substância e não só estilo. É possível entender por que ele fez tanto sucesso e como ele foi um ótimo pontapé inicial para uma das franquias mais influentes das últimas décadas. Apesar de ser o mais lento dos 4 filmes da franquia, o primeiro também antecipou a mudança que veríamos nos filmes dos anos 80. Tal como Fuga de Nova York, Mad Max está na linha entre as narrativas de suspense lento e crescente dos anos 70 e a adrenalina dos anos 80, tendo um ótimo equilíbrio entre esses dois pontos. Outro ponto que faz ele ser talvez o meu favorito é a atenção aos veículos. Todos os filmes têm como foco os carros e a gasolina, mas só o primeiro dá a atenção necessária para as máquinas utilizadas. Além das motos da gangue do Toe Cutter, outro elemento único dentro dos filmes, temos o Interceptor V8. Claro, ele está quase em todos os filmes, e o seu mais icônico visual vem do segundo, mas você já reparou como nos outros ele praticamente não faz nada de importante? Na maioria das vezes ele está sendo destruído. Só no primeiro ele é tratado como um personagem, quase com reverência. Foi aqui que nasceu uma das maiores lendas da ficção científica e um dos mais incríveis carros da cultura pop. Sem contar que eu acho que as cenas de ação se sobressaem entre os outros por parecerem muito mais reais, mais viscerais, mesmo não sendo tão frequentes e menos explosivas que os filmes subsequentes. Há um certo realismo nas colisões que o torna até desconfortável. Mad Max foi feito com quase nada. A produção foi uma luta e é algo inspirador para qualquer criador que enfrenta qualquer dificuldade. Miller e sua equipe precisaram gravar fugindo da polícia, pois eles não tinham permissão para fazer as manobras na rua, usando gambiarras e se arriscando para conseguir terminar o longa. Miller teve que editar o filme na sua própria casa, onde dava, para poder conseguir completar sua visão. É bem possível ver onde o orçamento aperta. Por exemplo, quando eles fizeram uma frente falsa para um caminhão para não estragar o caminhão de verdade, que não era da produção. Algo que fica bem visível e até um pouco estranho no filme. Mas para cada problema assim, temos uma solução criativa, um visual ou uma ideia marcante, ou então
algo como a genial atuação de Hugh Keays-Byrne, que rouba todas as cenas com uma energia e uma teatralidade superadas apenas por ele mesmo décadas depois. Uma lenda australiana e agora um nome marcado para sempre no hall da ficção científica. Toe Cutter, Immortan Joe, Hugh Keays-Byrne. Vale mencionar que o cinema australiano na época não era muito valorizado e não recebia muito incentivo financeiro, nem privado nem público. Mad Max mudou tudo. Com um orçamento pífio, ele fez mais de 100 milhões de dólares ao redor do mundo. Foi o filme independente com maior lucro na história e manteve esse título por 20 anos até Bruxa de Blair surgir. Mas esse foi um momento fundamental não apenas para Miller, mas sim para toda a indústria cinematográfica por lá. Isso fez com que o cinema australiano voltasse a ganhar força, incentivo e interesse. Mad Max não foi o que deu o pontapé inicial no Ozploitation, os filmes que exploravam as ideias da Austrália, mas foi com certeza o pontapé mais forte. Ele não é uma influência direta, mas filmes como Dark City, Predestinado, o Pregrade, todo o cenário sci-fi que surgiu de mentes australianas devem ao sucesso do primeiro filme de Miller. Então sempre que alguém diz que o primeiro Mad Max é chato, ou então que a franquia realmente começa no segundo, eu acho que é importante a gente lembrar do contexto e dar os créditos necessários para uma obra tão importante. Um filme independente, de baixo orçamento, fora do círculo de Hollywood, e que foi capaz de mostrar sua inteligência, até mesmo uma história que valoriza muito veículos, explosões e morte. É um filme com muito mais do que apenas as suas perseguições, carros e gangues, e é por isso que eu acredito que ele é o começo perfeito de uma distopia que acabou se tornando praticamente única. E como eu disse, esse é o começo. A nossa viagem pela Terra Desolada está apenas começando. Com isso em mente, eu volto em breve com uma das mais importantes sequências já feitas. Como sempre, muito obrigado pela sua presença aqui comigo nesse vídeo. Eu volto no próximo, trazendo o entretenimento de todas as galáxias e uma caçada que ainda continua.